Olá, tudo bem? Eu sou o professor Gilberto e hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, cuja ciência da química vai dar total base para o nosso entendimento, que é termoquímica e saúde humana. Então, na aula passada, a gente estudou sobre os processos endo e exotérmicos e a gente viu que calor é a energia transferida de um corpo mais quente para um corpo menos quente, né? Então a gente viu que tudo na natureza, as reações químicas se processam através de transferência de calor. Então todas as reações químicas transferem calor de alguma maneira, ou absorvendo calor, que são as endotérmicas, ou liberando calor, que são as exotérmicas. Quando a gente olha para o corpo humano, o nosso metabolismo ele está sustentado em milhões de reações químicas concomitantes, ou seja, que acontecem ao mesmo tempo. Então, esse metabolismo todo, esse aparato bioquímico de reações concomitantes, ele serve para a obtenção de energia química dos alimentos que a gente ingere e produção dessa energia para as nossas atividades orgânicas, como respiração, batimentos cardíacos, movimentação, pensamento, função do sistema nervoso, função do sistema intestinal, função do sistema imunológico, ou seja, todas as atividades, né, que envolvem manutenção da própria vida requerem energia química das substâncias. E essa energia a gente vai obter dos alimentos. Então, a termoquímica ela é fundamental para a gente entender metabolismo e saúde humana. Pois bem, então, uma coisa é bem importante, né? Existem moléculas especiais dentro do nosso metabolismo que a humanidade, a biologia, acabou entendendo que essas moléculas seriam muito interessantes para o acúmulo, o armazenamento de energia para reações químicas. Então, existem várias, mas eu vou trazer aqui a mais importante, a mais conhecida, a mais estudada, que é o ATP. Então, a ATP, a adenosina trifosfato, é uma molécula composta, né, de uma parte adenina com ribose, juntos formam essa palavrinha bonitinha adenosina, ligadas a três grupos fosfatos, né? Esse P é fósforo, então esse ATP vem de fósforo. Então esses três grupos fosfatos, essas ligações covalentes que eu marquei aqui de vermelho, elas têm muita energia química dentro dessa ligação. Então, essa molécula especial, dentro das células, ela serve como uma bateria química, ou seja, esta molécula, nesta configuração, guarda muita energia química, especialmente nessas ligações que estão marcadas aqui. Então, existem reações químicas que quebram essas ligações, especialmente essa que eu estou apontando, com a liberação de grupo fosfato. Então, essa liberação de grupo fosfato faz com que esta energia acumulada nessa ligação seja liberada para a célula. E o que a célula faz com essa energia liberada? Na hidrólise, na quebra da molécula de ATP. Ela utiliza essa energia para fazer outras reações químicas importantes. Então, a molécula de ATP é a nossa bateria química. Ela guarda energias químicas fortíssimas dentro dessas ligações e essas energias podem ser utilizadas para outras reações químicas fundamentais, por exemplo, contração muscular. Então, olha só que interessante. Aqui eu tenho uma molécula de ATP, o grupo adenosina ligado a três grupos fosfatos, que eu estou representando simplificadamente por P. Essa é uma reação de hidrólise, ou seja, acontece a quebra dessa ligação através da presença da água, justamente a molécula de ATP está dentro de uma célula. E as células, o solvente universal é a água. Então, você tem essa quebra de ligação com liberação de um grupo fosfato e formação do ADP, a adenosina difosfato. Então, veja aqui, né, simplificadamente, esse P
é o grupo fosfato, eu vou escrever ele fosfato inorgânico. Então, isso aqui não é um elemento químico, PI, é só uma representação deste composto fosfato inorgânico. Então, basicamente, um ATP vira ADP, liberando o fosfato inorgânico e liberando muita energia. Para que você usa essa energia? Para falar, para correr, para pensar, para sonhar, para digerir, para chorar, para sorrir, para pular, para pensar, para estudar. É para isso, é essa energia desprendida pelo ATP que a gente utiliza. E veja, como essa reação libera energia, então o ΔH é menor que zero, ou seja, processo exotérmico. Então, aqui é uma reação simples, ou melhor, um processo simples dentro, né, de um processo muito maior, que envolve a produção de energia no corpo. Então, olha só, todo mundo fala, né, que a glicose é utilizada como combustível do corpo humano, e é verdade. Bom, a glicose ela pode ser utilizada pelas células do corpo para produção de energia, ela é utilizada para produção de energia, e quando a gente fala produção de energia, a gente já viu que essa produção se baseia na síntese de ATP, porque o ATP é a nossa pilha química, é a molécula que guarda energia química para as nossas atividades vitais. Então, a glicose, que vem do arroz, do feijão, a glicose que vem do pão, da batata, da banana, da manga, da pera, caqui, kiwi, enfim, os produtos que têm carboidratos de forma geral têm lá a glicose na sua composição, né? Então, a glicose, ela entra num processo chamado glicólise na célula e essa glicose ela é quebrada em duas moléculas de piruvato, né? Ela segue uma quebra, uma lise, e nessa quebra ela permite que duas moléculas de ADP mais fosfato inorgânico produzam duas moléculas de ATP. Então, quando essa produção ocorre, este ATP acaba servindo como uma reserva química, porque o ATP é a nossa pilha química. Então, este ATP vai ser utilizado depois pela célula. Bom, essa é uma simplificação de um processo muito grande, mas basicamente tem aqui mostrado como que a glicose permite a produção de ATP. Bom, na respiração celular de forma geral, nós temos aqui a glicose, C6H12O6, a água e o gás oxigênio, todos reagindo em processos bastante complexos, isso aqui é só a representação simplificada, produzindo dióxido de carbono e água, que justamente dióxido de carbono e água é o que sai na maior parte, né, da nossa expiração. Então, quando você expira, você libera dióxido de carbono e água. Tanto tem vapor de água que quando você baforeja, né, perto de um vidro gelado no inverno, ele fica todo molhadinho de gotículas de águas condensadas que veio da sua expiração. Pois bem, mas nesse processo, 38 moléculas de adenosina difosfato, ADP, mais 38 fosfatos inorgânicos se juntam para formar 38 ATPs. Então veja, uma molécula de glicose permite a síntese de 38 moléculas de ATP, que são a nossa bateria química da célula. Então, através da quebra da glicose, você produz energia. E essa energia ATP fica armazenada para processos vitais, como andar, correr, dormir, enfim, tudo, bater o coração. Pois bem, aqui é mais um exemplo, né, de uma reação dentro do nosso metabolismo. A quebra da glicose, ela vai começar aqui, né, com essa troca do grupo hidroxila da glicose com um grupo fosfato. Veja, para iniciar o processo eu preciso de ATP. É claro que esse ATP ele vai ser regenerado, ele vai ser recuperado ao final do processo. Porém, para fosforilar a glicose eu preciso de ATP. E aqui existe uma enzima que ela se utiliza de magnésio. Veja que interessante. Então, na nossa nutrição, o metabolismo ele está
organizado de uma forma absolutamente orquestrada. Ou seja, eu não quebro glicose, eu não consigo obter energia da glicose se eu não tenho magnésio, que é um outro nutriente essencial. Então, o magnésio, ele vai estar disponível em alimentos naturais, como abacate, frutas, verduras, legumes. Então, o magnésio vai estar lá. E se a gente não tem uma dieta diversificada, né, que ofereça de forma substancial o magnésio, a gente pode ter uma dificuldade na produção de energia através da glicose, né? Então a gente vai se sentindo, por exemplo, mais cansado, fatigado, né, com falta, né, de ânimo para a vida, justamente por conta de uma depressão, uma diminuição da ingestão de alimentos saudáveis que podem oferecer magnésio, além de outros componentes. Eu citei só o magnésio para contar né, como é que a nossa nutrição humana, a produção de energia, né, para a gente se sentir bem, ela é dependente de vários componentes presentes nos alimentos. E é por isso que fica aqui o grande apelo para a gente comer alimentação saudável, diversificada, para que nessa diversidade de alimentos saudáveis a gente obtenha todos os recursos necessários para um bom metabolismo. Bom, então é a partir da ingestão, né, constante de alimentos nas nossas refeições que a gente então vai obtendo substâncias essenciais para o nosso metabolismo, como sais minerais, vitaminas, que são fundamentais para que a gente consiga, na respiração celular, produzir ATP, que é a nossa bateria química, para a nossa existência. Então, são os alimentos que oferecem glicose como combustível fundamental e outros elementos nutrientes, como zinco, ferro, magnésio, que são essenciais para a produção de energia química ATP. Pois bem, um ponto importante é que as reações químicas no corpo humano, de forma geral, liberam calor, né? E este calor liberado nas reações químicas com a quebra do ATP, além das funções metabólicas vitais, mantém uma temperatura corpórea ideal para a existência da vida humana. Então, a temperatura humana, né, aí em torno de 36 graus de forma média, é mantida, é sustentada com a quebra do ATP e também outras reações químicas concomitantes, tá? Mas tudo isso vem graças à alimentação. Bom, então, já que a gente está falando que os alimentos, eles guardam energia química para que no metabolismo a gente consiga produzir ATP, então é importante a gente entender o conceito de calorias, né? Então, o conceito de calorias é basicamente uma caloria é a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius 1 grama de água, né? Então, a unidade utilizada para expressar calor na nutrição não é a unidade do sistema internacional, que é o Joule, que expressa energia, inclusive energia térmica, mas a energia térmica na nutrição é utilizada mais quilocalorias, né? Então, só para você ter uma ideia como base de referência, 1 grama de carboidratos, por exemplo, aqueles encontrados no pão, o amido e o açúcar, oferecem 4 quilocalorias. 1 grama de proteínas, por exemplo, presentes nos feijões, nas carnes, oferecem 4 quilocalorias por 1 grama de proteína. Então, é equivalente aos carboidratos. 1 grama de lipídios, gorduras e óleos, oferecem 9 quilocalorias. Então, veja, a densidade energética de lipídios, gorduras e óleos é maior do que as de proteínas e carboidratos. Porém, no entanto, uma coisa que passa batido pelas pessoas é o valor energético do álcool presente nas bebidas alcoólicas, então cerveja, vinho, enfim. O álcool, ele oferece 7 quilocalorias por grama de álcool. Então, veja, é muito comum, infelizmente, o consumo de álcool na vida adulta,
né? E, infelizmente, também consumo de álcool na adolescência. Então, é importante que você saiba que este álcool que está sendo ingerido, ele também tem uma densidade energética, inclusive maior que carboidratos e proteínas. E essa densidade energética elevada do álcool também contribui para processos, por exemplo, como o aumento do peso corporal, né? Então, as pessoas que bebem muita cerveja, por exemplo, elas podem engordar sim por conta da alta ingestão alcoólica. Bom, e como é que o corpo faz um balanço corporal calórico? É assim. Então, de um lado, você ingere, né, glicose e outros nutrientes que ofertam dentro do nosso metabolismo uma certa capacidade de produzir ATP. Então, a gente vai chamar isso de poder calórico, né, ingerido. Então, você ingere ao longo da alimentação uma certa quantidade de calorias. Do outro lado, você gasta calorias. Então, eu aqui estou falando, me movimentando, eu estou gastando calorias. As calorias que eu estou gastando agora vêm das refeições que eu fiz anteriores. Então, se durante um dia as calorias que eu ingeri estão equivalentes com as calorias que eu gastei naquele dia, eu tenho a manutenção do meu peso corporal. Então, o tanto que eu ingeri é o tanto que eu gastei. O meu peso se mantém. Se as calorias que eu ingeri, elas são menores do que aquelas que eu gastei, ou seja, eu estou tendo uma ingestão baixa de alimentos e nutrientes, eu tenho uma redução do peso corporal. E se as calorias que eu ingeri, elas são maiores do que a que eu gastei naquele dia, eu tenho um armazenamento de energia na forma de gordura. Então veja, é claro que essa alteração do peso corporal, ela não acontece somente em um único dia, né? Então, não é naquele dia que você comeu a mais ou a menos que você vai engordar ou emagrecer. Na verdade, a gente vê o resultado final depois de um certo período ao longo do tempo. Então, é depois de um tempo comendo a mais ou comendo a menos que a gente vai ver uma alteração importante do peso corporal. Ah, então, veja, o organismo humano, ele resolveu a conta do excesso de ingestão de calorias fazendo o seguinte: o armazenamento de energia química dentro de moléculas especiais de gordura. Então, são os famosos ácidos graxos que compõem os triglicérides. E sim, você já deve ter ouvido falar nessa palavra triglicérides, eu já vou explicar o que que é, que faz com que essas moléculas sejam então armazenadas guardando energia química. Então, lembra, se você comeu ao longo de um ano muito a mais do que você está gastando de calorias, então o corpo vai pegar esse poder calorífico, esses nutrientes excessivos e vai armazenar, especialmente na forma de gorduras, tá? Por isso que o aumento do peso corporal, com o aumento da ingestão calórica, não se dá com hipertrofia muscular, mas sim com hipertrofia lipídica, né? Hipertrofia do tecido adiposo, ou seja, hipertrofia, aumento da quantidade de gordura corporal. E a gente vai ver que isso faz bastante mal para a saúde. Eu vou explicar por quê. Bom, então o excesso de calorias, seja através da ingestão de carboidratos, proteínas, lipídios ou álcool, faz com que o corpo armazene essa energia na forma de gordura, especialmente na forma de triglicérides, que são moléculas especiais que armazenam energia química. Então veja, aqui é um composto chamado ácido graxo, ele tem só uma representação, existem vários tipos de ácido graxo, né? Então nessa parte em azul eu tenho um grupo ácido, aí aqui nessa cadeia eu tenho várias ligações carbono entre carbonos, né? Carbonos e hidrogênios, então em cada uma dessas ligações químicas nós armazenamos energia. Olha que interessante. Quando a gente ingere nutrientes a mais, calorias a mais, o nosso corpo organiza a produção de ácidos graxos. Então,
Essas energias químicas entre os carbonos armazenam energia que em algum momento, se precisar, essas ligações se quebram dentro do metabolismo, produzindo ATP, que é a nossa bateria química. Então, nós temos ácidos graxos saturados e insaturados quando tem uma ligação dupla entre um dos carbonos, pelo menos. Bom, a molécula de triglicérides, então ela junta três ácidos graxos, a gente vê aqui três grandes cadeias, numa molécula de glicerol, que é uma molécula que tem três carbonos. Então, este composto gigantesco armazena muita energia química. E essa energia química vai ficar dentro de células especiais que são chamadas de adipócitos, que compõem o tecido adiposo. Então, aqui é uma representação do adipócito. E o adipócito, ele tem uma grande porção de acúmulo de gordura. Então, essa grande organela amarela é acúmulo de triglicérides em especial, né? Existem outros compostos lipídicos, mas os triglicérides são os mais prevalentes dentro do adipócito, tá? E o adipócito, conforme a gente tem um aumento gradual do peso corporal, eles crescem em tamanho e crescem também em números, tá? Então, eles podem crescer tanto no volume quanto na quantidade, fazendo com que a pessoa aumente o peso corporal, especialmente na forma de gordura, né? Então, você não vai ter uma hipertrofia muscular, você vai ter uma hipertrofia lipídica. Bom, então a avaliação da manutenção, diminuição ou aumento do peso corporal é a melhor medida para investigar a ocorrência, para investigar a correspondência entre a ingestão e o consumo de calorias. Ou seja, se você começar a perceber que está aumentando de peso corporal, então isso é uma boa indicação de que você está tendo, de certa forma, um aumento da ingestão de calorias. E se você está emagrecendo, é uma boa indicação de que está havendo uma diminuição da ingestão de calorias. Mas atenção, uma pessoa que faz treino de força pode aumentar o peso por conta da massa magra, que é o tecido muscular. Então, não é só o aumento de peso corporal ou a diminuição do peso corporal não se dá só em função do aumento ou diminuição do tecido adiposo. Pode haver também aumento ou perdas, né, de tecido muscular, por exemplo. E isso sempre deve ser avaliado por um profissional da saúde habilitado, como médico, como nutricionista. Mas, de certa forma, você pode observar se o aumento de peso corporal está correlacionado com o aumento de gordura, né? Isso você pode tentar observar. Bom, então a classificações de peso, né, é feita internacionalmente na Organização Mundial da Saúde pelo Índice de Massa Corporal, o IMC, que é uma equação onde você pega o peso em quilos do indivíduo dividido pela altura em metros ao quadrado. Então, um exemplo, né? Uma pessoa que tem 1,70 m e um peso de 89 quilos, se você fizer a continha, vai dar um IMC de 30,8. Isso daqui, existe uma classificação de peso para adultos. Então, os valores que eu coloquei aqui são para adultos, não vale para criança e não vale para adolescente, porque as tabelas de IMC para classificação de peso corporal para crianças e adolescentes é diferente desta que eu estou apresentando. Então, baixo peso menor que 18, eutrófico, né, pesos normal 18,5 a 24,9, sobrepeso 25 a 29,9 e obesidade é maior que 30. Como essa pessoa tem o IMC 30,8, ela pode ser considerada uma pessoa obesa. Bom, professor, mas a obesidade é uma doença? Sim, gente, a obesidade é uma doença de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Por quê? Porque o excesso de tecido adiposo causa prejuízos à saúde.
Então, o índice de massa corporal, né, maior ou igual a 30 em adultos é utilizado como diagnóstico, mas não só ele, existem outras técnicas de avaliação de obesidade. O tecido adiposo, ele é altamente metabólico. Ele tem uma inflamação associada, então gera uma perturbação da fisiologia natural do indivíduo, conforme aumenta o tecido adiposo. Ele predispõe à ocorrência de diabetes, de dislipidemias, como, por exemplo, colesterol elevado, triglicérides elevados, que aumentam o risco cardiovascular, problema de hipertensão, doenças cardiovasculares, de forma geral, e câncer. E isso compromete muito a saúde do indivíduo obeso, porque ao longo, né, dos anos, esse indivíduo, se não tratar a obesidade de forma adequada, isso pode aumentar o risco da associação com outros desequilíbrios, como diabetes, hipertensão e câncer, que podem aumentar a morbimortalidade, né? Assim, fazendo com que a pessoa tenha prejuízos para a saúde bem importantes e até chegando a evoluir a óbito. Então, só para ter uma ideia, dados de 2014, estima-se que 1 bilhão de adultos com sobrepeso, né, com peso acima do peso considerado saudável no mundo, e mais de 475 milhões de adultos com obesidade. Como esses dados são de 2014, então, atualmente, a gente estima que esse valor seja muito maior. E as doenças crônicas não transmissíveis, como as cardiovasculares, câncer, diabetes, respiratórias crônicas, respondem hoje, na atualidade, como principal causa de morte entre as causas de morte do mundo, né? Então, a Organização Mundial da Saúde estima que a maior parte das causas de morte são causadas por essas doenças, né? Aí cerca de 63%. E existem alguns fatores de risco que aumentam a possibilidade dessas doenças acontecerem. Entre elas, alimentação inadequada, aquela cheia de alimentos ultraprocessados e industrializados, inatividade física, né? Então não fazer atividade física, excesso de peso corporal, que está associado a essas duas outros fatores de risco, abuso de álcool e tabagismo. São os 5 principais fatores de risco para essas doenças. E o excesso de peso, ele é um fator de risco para doenças crônicas não transmissíveis, como doenças cardiovasculares, hipertensão e AVC, diabetes, câncer de cólon, reto e mama, cirrose, gota, osteoartrite, apneia do sono, entre outras. Lembrando que o excesso de peso inclui tanto o sobrepeso e a obesidade. E isso, claro, está associado a uma hipertrofia do tecido adiposo. Então, só para você ter uma ideia, no Brasil, né, nós temos dados de 2012, mais da metade da população adulta com excesso de peso. Então, na atualidade, a maior parte da população adulta brasileira tem excesso de peso, incluindo obesidade, e isso faz com que a gente tenha aí uma questão de saúde pública importante. E naquela época, em 2012, 17% de adultos com obesidade, esse valor está maior atualmente. Então, a gente tem que em relação à obesidade, né, as mulheres, dados de 2013, tinham 24% de mulheres adultas e 16% de homens adultos. Para excesso de peso, 58% de mulheres adultas e 55% de homens adultos. Então, né, existe uma condição ligado aqui à idade, né, da obesidade. Então, entre 50 e 70 anos, a gente tem um pico máximo de obesidade nos adultos. Excesso de peso também. E lembrar que o peso na adolescência, ele muda muito. Por quê? Porque a gente tem o famoso estirão do crescimento.
é um período da adolescência que os hormônios, né, faz com que o adolescente ele cresça muito em altura, comparado com a própria altura anterior na sua fase pré-adolescente. Por quê? Porque a adolescência é uma fase de intenso crescimento e maturação de tecidos, com aumento de peso e aumento de estatura. Então, a gente vai ter aí na adolescência uma fase importante desse estirão, mas também é um momento importante para a gente pensar, né, como é que a gente vai ter essa evolução do nosso peso corporal. Então, gente, por enquanto ficamos aqui. Eu imagino, né, que essas informações sejam muito importantes para você que está estudando no ensino médio, né, que queira cuidar melhor da sua saúde, da sua alimentação, e entender que a termoquímica, a ciência da química, é absolutamente importante para a gente melhorar a nossa condição e o nosso manejo da própria saúde, tá? Então, nos vemos em breve. Até mais. Tchau, tchau.